Histórias do Caminho, Ano Novo, Prova da Riqueza. Comumente no Brasil se popularizou um hino de final de ano que diz: Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo. Tradicionalmente associada às festividades de Réveillon no Brasil, é uma canção que expressa o sentimento de despedida do ano que se encerra e a esperança que acompanha a chegada de um novo ciclo. A letra é simples, mas carrega um simbolismo muito forte, especialmente na cultura brasileira, onde a virada do ano é um momento de reflexão, celebração e desejo de renovação. Observando o momento pelo lado da lógica, especialmente pelo lado espiritual, seja qual for a religião que professe no ser, notemos que aquilo que pedimos a Deus nosso Pai muitas vezes são bênçãos que consideramos sem avaliar nosso merecimento, ou até mesmo o preparo, que cabe a cada qual para exercer a missão. Um digno médico se prepara intensamente para ser um profissional que auxilia a aliviar as dores, um bom administrador se aplica muito para alcançar o êxito exigido pelo mercado de trabalho. Portanto, é lógico concluirmos que nenhuma benesse vem do mais alto sem antes estarmos prontos para receber e vivenciá-las, caso contrário isso seria a causa de graves quedas morais, e nosso Pai Celestial jamais daria para nós um fardo maior do que podemos carregar, afinal Ele é todo o amor, toda a bondade, toda a justiça e principalmente toda a misericórdia que exista no universo de sua própria criação. Por isso nos evangelhos encontramos a paradoxal informação que muito será dado para quem já tem e será tirado de quem não tem. Mateus capítulo 13 versículos 11 a 13. 11. Ele, respondendo disse-lhes: Por que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado? 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Desta forma concluímos o que é lógico, que tudo consiste em provas para todos nós. A prova da riqueza é uma das mais difíceis entre nós espíritos inferiores. Quantas vezes pessoas com grande expressão mundial na matéria, seja dinheiro, seja fama, seja status, trazem a público comportamentos claros de infelicidade. A abastança na matéria possibilita gozos que a prova da pobreza naturalmente não possibilita. Porém devemos guardar em nós que à medida que evoluímos moralmente, poderemos cada vez mais aos olhos atentos de Deus nosso Pai. Para tanto e quanto mais compreendemos que nossa felicidade somente é real se compartilhada, começamos a deixar as chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade, aprendendo a amar e servir, gerando possibilidades de trabalho e não fomentando jamais o ócio da preguiça entre os seres. Para isso observemos a bela narrativa de um espírito que se preparou muito para a prova da riqueza e conseguiu deixar um legado inspirador para todos nós, seja na riqueza da matéria, na riqueza da alegria, seja na riqueza da saúde, na riqueza do intelecto bem aplicado, seja na riqueza de amor ao próximo. Estudemos a narrativa da obra O Céu e o Inferno da Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, rica, de nascimento ilustre de acordo com o mundo, e ademais, um modelo consumado de todas as qualidades do coração e do espírito. Morreu com 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cuja oração fúnebre se resume a estas palavras, em todas as bocas: por que Deus retira tão cedo tais pessoas da face da terra? Bem-aventurados aqueles que fazem assim bendizer sua memória. Ela era boa, doce e indulgente para todo o mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal. Em vez de o envenenar, nunca a maledicência lhe sujou os lábios. Sem soberba nem orgulho, tratava seus inferiores com uma benevolência que não tinha nada da baixa familiaridade, e sem afetar para com eles ares de altivez ou uma proteção humilhante. Compreendendo que as pessoas que vivem de seu trabalho não vivem de rendas, e que precisam do dinheiro que lhes é devido, seja para seu estado, seja para viver, nunca fez esperar um salário. O pensamento de que alguém pudesse sofrer por falta de pagamento de sua parte, teria sido um remorso de consciência para ela. Não era dessas pessoas que sempre acham dinheiro para satisfazer suas fantasias e nunca têm para pagar o que devem. Não compreendia que pudesse ser de bom gosto para um rico ter dívidas, e ter-se-ia sentido humilhada se pudesse dizer que seus fornecedores eram obrigados a lhe fazer empréstimos. Assim, por ocasião de sua morte, só houve lamentos e nenhuma reclamação. Sua benevolência era inesgotável,
Mas não era essa benevolência oficial que se exibe aos olhos de todos, era a caridade do coração e não a da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que secou e os desesperos que acalmou, pois essas boas ações tinham por testemunhas apenas ele e os desgraçados que ela assistia. Sobretudo, ela sabia descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, e que socorria com a delicadeza que eleva o moral em vez de abatê-lo. Sua posição e as altas funções do marido a obrigavam a um governo da casa ao qual não podia esquivar-se, mas, satisfazendo as exigências de sua posição sem mesquinhez, mantinha uma ordem que, evitando os desperdícios ruinosos e as despesas supérfluas, lhe permitia realizá-lo com a metade do que teria custado a outros sem fazer melhor. Ela podia dessa forma tirar de sua fortuna uma parte maior para os necessitados. Retirara dela um capital importante cuja renda era exclusivamente reservada a essa destinação sagrada para ela, e considerava-a como tendo isso a menos para gastar com sua casa. Encontrava assim o meio de conciliar seus deveres para com a sociedade e para com a desgraça, evocada, 12 anos após a morte, por um de seus parentes iniciado no espiritismo, ela deu a comunicação seguinte em resposta a diversas perguntas que lhe eram dirigidas. Tendes razão, meu amigo, de pensar que sou feliz, com efeito, sou feliz, além de tudo que se pode exprimir, e, no entanto, ainda estou longe do último degrau. Eu estava, porém, entre os bem-aventurados da terra, pois não me recordo de ter sentido desgosto real juventude, saúde, fortuna, homenagens, tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós, mas o que é essa felicidade perto desta que se experimenta aqui? O que são as vossas mais esplêndidas festas, onde se exibem os mais ricos enfeites, perto destas assembleias de espíritos resplandecendo de um brilho que vossa vista não poderia suportar, e que é o apanágio da pureza? O que são vossos palácios e vossos salões dourados perto destas moradas aéreas, dos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam empalidecer o arco-íris? O que são vossos passeios vagarosos em vossos parques, perto das corridas através da imensidão, mais rápidas do que o raio? O que são vossos horizontes limitados e nebulosos perto do espetáculo grandioso dos mundos movendo-se no universo sem limites sob a poderosa mão do Altíssimo? Como vossos concertos mais melodiosos são tristes e agudos perto desta suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? Como vossas maiores alegrias são tristes e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser como um eflúvio benfazejo, sem nenhuma inquietação, nenhuma apreensão, nenhum sofrimento. Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade, por toda a parte corações afetuosos, em toda a parte amigos, em parte alguma invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente seguindo o reto caminho. Porém, aborreceria logo uma felicidade uniforme. Não acrediteis que a nossa seja isenta de peripécias, não é nenhum concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade, não, é o movimento, a vida, a atividade. As ocupações, embora isentas de fadigas, trazem-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos mil incidentes ali espalhados. Todos têm sua missão a cumprir, seus protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, vêm, não de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro, juntam-se, separam-se para se reunirem em seguida, convergem num ponto, comunicam o que fizeram, congratulam-se pelos sucessos obtidos, põem-se de acordo, assistem-se reciprocamente nos casos difíceis, enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se entediar por um segundo. Neste momento, a Terra é nosso grande tema de preocupação. Quanto movimento entre os espíritos! Que numerosas coortes aí afluem para concorrer para a sua transformação! Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores ocupados a desbravar uma floresta, sob a condução de chefes experientes, uns abatem as velhas árvores com o machado, arrancam as profundas raízes, preparando outros o terreno, lavrando e semeando estes, edificando aqueles a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Enquanto isso, os chefes se reúnem, deliberam e enviam mensageiros para dar ordens em todas as direções. A terra deve ser regenerada num dado tempo, é preciso que os desígnios da providência se cumpram, é por isso que todos põem mãos à obra.
Não acrediteis que eu seja simples espectadora desse grande trabalho, teria vergonha de ficar inativa quando todo o mundo se ocupa, uma importante missão me é confiada, e esforço-me para cumpri-la o melhor possível. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual, crede que minha última existência, por mais meritória que vos pareça, não teria bastado para isso. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho e da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar minha alma, tive a felicidade de sair delas vitoriosa, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas, e a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem nenhuma amargura, e ali residia o perigo. Antes de tentá-la, quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta minhas boas intenções e concedeu-me a graça de me apoiar. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se a escolhê-la, fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo, as seduções triunfam de sua inexperiência. Trabalhadores, estive nas vossas fileiras, eu, a nobre dama, como vós ganhei meu pão com o suor do meu rosto, aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me teria feito recuar para bem longe. Como eu, tereis também por vossa vez a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo, e vós que sois ricos, tende sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Paula, na terra, Condessa de... Pode-se dizer que essa dama era o retrato vivo da mulher benfazeja, traçado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Extraímos desta comunicação, cujo original é em língua alemã, as partes instrutivas para o assunto que nos ocupa, suprimindo o que é apenas um interesse de família. E quando a riqueza é servir por amor ao próximo, como no caso do Dr. Demeure. O Dr. Demeure, morto em Albi, Tar, em 25 de janeiro de 1865. O Sr. Demeure era um médico homeopata muito distinto de Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber, lhe haviam conciliado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e, apesar da idade avançada, nenhuma fadiga lhe custava quando se tratava de ir cuidar de pobres doentes. O preço de suas visitas não o preocupava, custava-lhe menos deslocar-se pelo desgraçado do que por aquele que ele sabia poder pagar, porque, dizia, este último, na falta dele, podia sempre conseguir um médico. Ao primeiro, não só dava os remédios gratuitamente, mas com frequência lhe deixava com o que prover as necessidades materiais, o que, por vezes, é o medicamento mais útil. Pode-se dizer dele que era o cura-de-ás da medicina. O Sr. Demeure havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou a chave dos mais graves problemas cuja solução pedirá em vão à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez-lhe imediatamente compreender todo o seu alcance, assim ele foi um de seus mais zelosos propagadores. Relações de viva e mútua simpatia se haviam estabelecido entre ele e nós por correspondência. Soubemos de sua morte em 30 de janeiro, e nosso primeiro pensamento foi conversar com ele. Eis a comunicação que ele nos deu no mesmo dia. Eis-me aqui. Prometera a mim mesmo, vivo, que, logo que estivesse morto, viria, se isso me fosse possível, apertar a mão de meu caro mestre e amigo, Sr. Allan Kardec. A morte dera à minha alma esse pesado sono que chamamos letargia, mas meu pensamento velava. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que se segue à morte, despertei, e num salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não estou mais velho nem enfermo, meu corpo não era senão um disfarce imposto, sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos cujas rugas jamais franzem o rosto, cujos cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Sou leve como o pássaro que atravessa com um voo rápido o horizonte de vosso céu nebuloso, e admiro, contemplo, bendigo, amo e inclino-me, átomo, ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador, as maravilhas que me rodeiam. Sou feliz, estou na glória. Ó! Quem poderá falar das esplêndidas belezas da terra dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concurso da harmonia universal?
Pois bem, tentarei, ó meu mestre, vou fazer um estudo, e virei depositar perto de vós a homenagem de meus trabalhos de espírito que vos dedico antecipadamente. Até breve. Demeure. Observação: as duas comunicações seguintes, dadas nos dias 10 e 2 de fevereiro, são relativas à doença que nos acometia naquele momento. Embora sejam pessoais, reproduzimo-las, porque provam que o Sr. Demeure é tão bom como espírito quanto era como homem. Meu bom amigo, tende confiança em nós e boa coragem. Esta crise, ainda que cansativa e dolorosa, não será demorada, e, com os cuidados prescritos, podereis, segundo vossos desejos, completar a obra da qual vossa existência foi o objetivo principal. No entanto, sou eu que estou sempre aqui, perto de vós, com o Espírito de verdade, que me permite tomar em seu nome a palavra, como o último de vossos amigos vindos para o meio dos Espíritos. Eles me fazem as honras das boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz de ter morrido a tempo para estar com eles neste momento. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez tivesse podido vos evitar essa crise que não previa. Havia muito pouco tempo que eu estava desencarnado para me ocupar de outra coisa além do espiritual, mas agora velarei por vós, caro mestre. É vosso irmão e amigo que está feliz de ser espírito para estar junto de vós e tratar-vos em vossa doença, mas conheceis o provérbio, e ajuda-te, o céu te ajudará. Ajudai, portanto, os bons espíritos nos cuidados que eles vos prestam, conformando-vos estritamente às suas prescrições. Está demasiado quente aqui, esse carvão é fatigante. Enquanto estiverdes doente, não queimeis carvão, pois isso faz aumentar vossa opressão, os gases que dele se desprendem são deletérios. Vosso amigo, Demeure. Sou eu, Demeure, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava perto dele na ocasião do acidente que lhe aconteceu, e que poderia ter sido funesto sem uma intervenção eficaz para a qual fiquei feliz de concorrer. Segundo minhas observações e as informações que extraí de fonte segura, é evidente para mim que, quanto mais cedo sua desencarnação ocorrer, mais cedo poderá se dar a reencarnação pela qual ele virá acabar sua obra. No entanto, é preciso que ele dê, antes de partir, a última mão nas obras que devem completar a teoria doutrinal da qual ele é o iniciador, e ele se torna culpado de homicídio voluntário contribuindo, por excesso de trabalho, para a imperfeição de sua organização, que o ameaça com uma súbita partida para nossos mundos. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade, para que ele fique alerta e siga ao pé da letra nossas prescrições. Demeure. A comunicação seguinte foi obtida em Montalba, em 26 de janeiro, dia seguinte à sua morte, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha nessa cidade. Antônio Demeure. Não morri para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem, como vós, esta santa doutrina que reúne os que se amaram nesta terra, e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Sou feliz, mais feliz do que podia esperar, pois gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Tomai coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente perto de vós, e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria que nos oculta tantas magnificências e tantos gozos. Rezai por aqueles que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Não ficarei por muito tempo hoje, mas vos direi que não me acho um estranho neste mundo dos invisíveis, parece-me que sempre o habitei, sou feliz aqui, pois vejo meus amigos, e posso comunicar-me com eles todas as vezes que desejo. Não choreis, meus amigos, pois me faríeis lamentar ter-vos conhecido. Dai tempo ao tempo, e Deus vos conduzirá a esta morada onde devemos todos nos encontrar reunidos. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, estou perto de vós. Demeure. Outra carta de Montalban contém a seguinte narração. Havíamos escondido da senhora G. E. médium vidente sonâmbula muito lúcida, a morte do Sr. Demeure, para poupar sua extrema sensibilidade, e o bom doutor, concordando sem dúvida conosco, evitara manifestar-se a ela. Em 10 de fevereiro passado, estávamos reunidos a convite de nossos guias que, diziam eles, queriam aliviar a senhora G. E. de um entorse que a fazia sofrer cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais do que isso,
e estávamos longe de esperar a surpresa que eles nos preparavam. Mal essa senhora entrou em sonambulismo, soltou gritos dilacerantes mostrando seu pé. Eis o que ocorria. A senhora G. via um espírito curvado sobre sua perna, cujos traços lhe permaneciam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempos em tempos sobre a parte doente uma tração longitudinal, absolutamente como um médico teria feito. A operação era tão dolorosa que a paciente se entregava por vezes a vociferações e a movimentos desordenados. Mas a crise não foi de longa duração. Ao fim de 10 minutos todo o sinal do entorse havia desaparecido, nada de inchaço. O pé recuperara sua aparência normal, a senhora G. estava curada. No entanto, o espírito permanecia desconhecido do médium, e persistia em não mostrar seus traços. Tinha mesmo ar de querer ir-se embora, quando de um salto nossa doente, que, alguns minutos antes, não podia dar um passo, se precipita para o meio do quarto para pegar e apertar a mão de seu doutor espiritual. Ainda dessa vez o espírito desviara a cabeça deixando sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G. dá um grito, e cai desmaiada no chão. Ela acabava de reconhecer o Sr. Demeury no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia cuidados solícitos de vários espíritos simpáticos. Por fim, tendo reaparecido a lucidez sonambúlica, ela conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, especialmente com o espírito do doutor que respondia às suas provas de afeição penetrando-a de um fluido reparador. Esta cena não é tocante e dramática, e não se acreditaria ver todos esses personagens desempenharem seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil que os espíritos são seres bem reais, tendo um corpo e agindo como o faziam na Terra? Estávamos felizes por reencontrar nosso amigo espiritualizado, com seu excelente coração e sua delicada solicitude. Ele fora. Durante a vida, o médico da médium conhecia sua extrema sensibilidade, e cuidara dela como sua própria filha. Essa prova de identidade dada àqueles que o espírito amava, não é impressionante e apropriada para fazer encarar a vida futura em seu aspecto mais consolador? Observação. A situação do Sr. Demeury, como espírito, é exatamente aquela que podia fazer pressentir sua vida tão dignamente e tão utilmente ocupada, mas outro fato não menos instrutivo destaca-se dessas comunicações, é a atividade a que ele se entrega quase imediatamente após a morte, para ser útil. Por sua grande inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos muito avançados. Ele é feliz, mas sua bem-aventurança não é a inação. A alguns dias de distância, ele tratava de doentes como médico, e, assim que se liberta, apressa-se a ir tratar deles como espírito. O que se ganha então por estar no outro mundo, dirão certas pessoas, se não se goza do repouso? A isso perguntaremos primeiro se não é nada não ter mais preocupações, nem as necessidades, as enfermidades da vida, ser livre, e poder, sem fadiga, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ver seus amigos a toda hora, seja qual for a distância a que se encontrem. Depois acrescentaremos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja, sereis perfeitamente livres para ficar numa beata ociosidade tanto tempo quanto vos agradar, mas cansareis logo desse repouso egoísta, sereis os primeiros a pedir uma ocupação. Então vos será respondido, se vos entediais de não fazer nada, procurai vós mesmos fazer algo. As ocasiões de ser útil não faltam mais no mundo dos espíritos do que entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é uma coerção, ela é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que buscam as ocupações em relação com seus gostos e aptidões, e escolhem de preferência aquelas que podem ajudar no seu adiantamento. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo. Hebreus 10:36. Provavelmente estarás retendo, há muito tempo, a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar, ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente, antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta,
mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos. A conspiração das sombras. A perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Emanuel. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. João 3.3. A própria natureza apresenta preciosas lições, nesse particular. 2 Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. 3 Dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura, no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, e aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã. Emanuel. Comentários finais. Mais um ano se encerra e outro chega, sempre é uma nova oportunidade de fazermos, cada um de nós, o que nos compete, sendo honestos como cidadãos, respeitando as leis dos homens e principalmente as leis divinas, para um dia diante da própria consciência depois de passada mais essa vida possamos sentir no mais profundo de nosso ser que fizemos e melhor que pudemos, e ainda assim pelas mais tendências, se ferimos, solicitemos a Deus nosso Pai a bênção da reencarnação, para desfazer as lágrimas que, porventura tenhamos causado e um dia com muito esforço íntimo e pessoal, sejamos capazes de trazer à tona os sorrisos que serão sobrepostos nessas lágrimas do passado. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir, tal é a lei. Base bibliográfica. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec, segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, Condessa Paula. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec, segunda parte, Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, o Dr. Demeure. Fonte Viva, Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 129, Guarda a Paciência. Fonte Viva, Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 56,
renasce agora.